seu filho Taate. Versículo 21. E seu filho Zabade, seu filho Sutela, e Ezer e Elade, os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para roubar os seus gados. Versículo 22. Por isso Efraim, seu pai, por muitos dias o chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Versículo 23. Passado dias, coabitou com a sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, e ele chamou o nome Berias, porque ia mal na sua casa. Versículo 24. E sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, como também a Uzem Será. Assente-se, por gentileza. Nós temos voltado àquilo que é um contexto de bênção de Deus, no que diz respeito à sua palavra, ou quando a sua palavra nos dá a interpretação sobre isso. Variadas vezes em que agora a intervenção de Deus se faz necessária, dentro daquilo que são contextos que nós temos dificuldades de compreender, e eu diria que há de fato uma dificuldade nossa de compreender aquilo que é a fala de Deus, de compreender aquilo que é a revelação de Deus. Mas Deus é aquele que não se cansará até que seja entendido, até que seja compreendido. Deus é aquele que não se cansará até que nós possamos compreendê-lo. Nós entendemos isso de forma tão perfeita que vemos no próprio Deus a condição agora de abrir mão da sua glória e se tornar uma em semelhança humana, conforme a fala paulina aos Filipenses, mostrando exatamente que Deus agora chegou a esse ponto para se fazer entender, para se fazer agora compreendido pelos que Ele criou, pela sua criação. E dentro desse contexto, dentro dessa linha de pensamento, eu quero ministrar sobre você aqui hoje esta palavra, relacionada àquilo que é um contexto de bênção de Deus e daquilo que eram declarações que vinham sendo perpassadas através agora das gerações. E as gerações agora que me refiro dentro desse contexto, estou falando da geração patriarcal. Nesse contexto agora nós acharemos exatamente agora nesta linha patriarcal, eu já quero entrar a partir do ponto do moço chamado Jacó e posteriormente agora a condição da sua descendência. E quando chego agora nessa descendência, nós acharemos José. José é o moço escolhido por Deus agora, e que ele dará a sequência àquilo que é, ou tomará posse do legado da promessa de Deus que está sobre a sua casa. Tomará posse do legado da promessa de Deus que vem agora desde Abraão, mas que agora ele terá conhecimento disso por vias de Jacó, seu pai. A partir desse entendimento agora, e claro, é possível imaginar que José é alguém que perpassa aquilo que recebeu da sua casa, aquilo que recebeu agora dos seus pais, e ele vai perpassar aos seus filhos agora essas experiências, aquilo que foi vivido, aquilo que foi agora colocado sobre ele, mesmo que algumas vezes ele tivesse dificuldade de compreender tais coisas, de compreender tais declarações, ou aquilo que Deus tinha feito chegar até ele. Nós, por exemplo, encontraremos dois momentos na história de José, em que agora ele vai ter momentos distintos quanto a entender o que está lhe acontecendo. Por exemplo, José terá 2 filhos, e quando agora ele terá esses 2 filhos, ou quando ele tem esses 2 filhos, ele vai colocar o nome sobre eles, e o nome que eles recebem está completamente relacionado àquilo que José viveu ou vive. Tudo aquilo que agora, isso era algo muito comum, quando você vê a tradição agora dos hebreus, e no contexto da Bíblia Sagrada, você achará sempre um nome, seja da pessoa, seja do lugar, mostrando exatamente algo que está relacionado a algo que se viveu ou algo que se está vivendo. E José agora, quando tem os seus filhos, ele terá o primeiro filho, e o primeiro filho estará dentro de um contexto em que José ainda carrega consigo uma condição agora de dores, de tudo aquilo que viveu.
de tudo aquilo que teve na condição agora em que esteve na casa do seu pai. Ele agora então vai chamar o seu filho de Manassés. E Manassés significa o que me fez esquecer dos sofrimentos na casa de meu pai. A condição agora daquilo que José está colocando sobre seu filho está relacionado a algo que ainda está presente na sua mente, a algo que ainda está presente dentro do seu coração, no seu interior. O segundo momento de José vem quando chega o seu segundo filho, que será o personagem da nossa pregação essa noite. O segundo filho agora de José, ele colocará o nome de Efraim, diferente do primeiro momento em que agora, quando ele tem Manassés, que está relacionado àquilo que eram lembranças, memórias do que ele tinha sofrido e que ele agora precisa esquecer ou tenta esquecer disso. O segundo filho, Efraim, está dizendo exatamente diferente. Está dizendo sobre um segundo momento de José, porque está dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha peregrinação. Esse segundo momento está voltado agora a um José que abraça o seu momento, que entende agora, ou pelo menos convive com aquilo que é um momento em que ele está dizendo: ei, na minha dor, na minha amargura, Deus me fez prosperar. No lugar onde estou longe de casa, no lugar da minha prisão, ou no lugar do meu sofrimento, eu prosperei. Isto é uma segunda visão, o segundo momento que está sobre José. E quando José perpassa isso, há uma condição muito forte, que talvez nem José tivesse dimensão do que estaria acontecendo. Nem José teria dimensão daquilo que iria seguir adiante, das coisas que iriam ocorrer. Os dois filhos dele vão crescer, terão agora as suas famílias, mas quero me concentrar apenas em Efraim. Efraim é um moço que, conforme nós lemos aqui nos textos, apesar de serem bem voltados agora à condição da genealogia, mas nós entenderemos aquilo que precisamos. Efraim sendo agora um moço que agora ele vai crescer e terá a sua família, e ele terá muitos filhos. Carrega sobre si aquilo que é um legado de bênção, um legado agora de promessas. Afinal de contas, ele está agora dentro da família ou dentro da linhagem daquilo que se traz uma promessa gigantesca que vem desde Abraão. Eu diria que você nascer num berço onde já existe uma profecia, onde já existe uma promessa liberada, isso é algo maravilhoso. Porque se você nasce num ambiente onde a promessa já está lá, onde já existe uma promessa que você será bendito, onde será benditas todas as famílias da terra, onde você tem agora a bênção daquilo que é uma herança patriarcal, isso é algo maravilhoso. E Efraim, imagino que vive dentro desta condição, desse contexto, de carregar sobre si esse legado maravilhoso, de carregar sobre si a história do seu pai, saber de tudo aquilo agora que aconteceu na história da sua família, e sabe que essa bênção está sobre ele. Porém, dentro do contexto daquilo que queremos trabalhar essa noite, nós achamos exatamente o momento de Efraim, que não há muitos ditos sobre ele, a não ser agora sobre a sua descendência, mas voltado agora a esse contexto, nós achamos um Efraim bem estabelecido, que tem a sua família, que vive aparentemente uma vida tranquila, uma vida agora sossegada, uma vida agora em que Deus está abençoando o ventre da sua esposa, uma vida em que agora Deus está abençoando os bens que estão debaixo das suas mãos. Ele possui muitas coisas, mas o texto mostrará um momento agora em que Efraim será surpreendido por algo inesperado. Alguém que está debaixo de uma bênção, alguém que está debaixo agora de uma promessa, será surpreendido por uma notícia que chegará na sua casa. Efraim, de repente, ele está agora tranquilo, penso eu, quando chega alguém na sua casa e diz assim: Efraim, eu preciso lhe dar duas notícias, eu preciso trazer a você duas informações. Efraim é alguém que está lá dizendo: pois diga, o que houve? E alguém chegará para Efraim e dirá assim: olha, Efraim, é o seguinte, os seus filhos foram mortos, os seus filhos, eles acabaram de ser assassinados. Efraim agora está ouvindo isso. Isso é algo que vai abalar as estruturas de Efraim. Efraim agora já tem um pensamento que todo pai e todo judeu dentro daquele contexto já teria: quem foi? Quem é o responsável? Eu vou resolver isso agora. Nós vamos nos juntar e nós vamos atrás deles. Nós vamos fazer agora a justiça. Mas a segunda informação
é algo que ainda vai abalar as estruturas e prender aquilo que seriam as atitudes possíveis de um judeu. O que você está dizendo, pastor? A segunda notícia está relacionada àquilo que ainda está dentro da informação. E qual é? Ele está dizendo assim, olha, eles foram mortos por homens de Gate, porque eles invadiram as suas terras para roubar o gado deles. E o que é isso, pastor? Sabe o que está acontecendo aqui? Esta informação está travando qualquer atitude, porque dentro desse contexto, existia agora um contexto de justiça. Eles foram mortos porque estavam roubando. Eles foram mortos porque estavam agora indo contra aquilo que era uma determinação estatutária. O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que com isso, Efraim tem um sentimento de perda, um sentimento de dor e um sentimento de justiça frustrada, porque de uma vez só, ele agora descobre que os seus filhos foram mortos e foram mortos porque eram ladrões. Eu já quero que você visite comigo agora esse pensamento, porque o que está acontecendo aqui está relacionado àquilo que é um contexto muito prático, dentro de uma realidade presente, porque às vezes nós somos subitamente tomados por informações, por notícias, que elas caem sobre nós, e que nós agora, tendo o nosso senso de justiça, o que consola alguém diante de uma perda, é exatamente agora o ato da justiça. Você procura a justiça, porque agora você teve uma perda, e então você diz, mas se eu souber o motivo, se tiver agora como se fazer a justiça, isso já trará um pouco de consolo, mas não é o que Efraim achará. Na verdade, Efraim descobre que acaba de acontecer na sua casa, o que nunca aconteceu em toda a história da sua família. Existia agora a partir de Efraim, a partir da sua semente, pessoas que estavam roubando coisas dos outros, filhos que estão agora indo contra a promessa, a bênção que estava sobre eles, filhos que estão indo contra a promessa que estava sobre eles. Eu estou trazendo para você agora uma realidade presente que, de repente, claro, isso pode tomar uma abrangência variada dentro de contextos familiares. E talvez pessoas que me escutam aqui esta noite são pessoas que foram tomadas já por informações, por notícias quanto à sua casa, coisas que você nunca imaginou, coisas que você nunca pensou, e essas coisas vêm e caem como uma bomba sobre a sua casa, e você se sente agora impedido de fazer alguma coisa, se sente agora impossibilitado de fazer alguma coisa. E falando isso para crentes, então isso é algo mais comum ainda, porque quantas vezes nós somos tomados de situações e que nós agora nos sentimos travados, porque nós olhamos e dizemos assim, eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu não posso fazer nada. Isso é algo que visita a nossa mente, e é algo que você diz, pastor, isso é algo muito comum, porque a nossa reação é diferente da reação de quem está lá fora. Porque a nossa reação é diferente da reação do mundo. Porque a nossa reação é uma reação que precisa ser agora compilada em Deus. Semelhante àquilo que você pensa, o que Jesus faria. Qual seria a atitude de Deus aqui? Dentro desse contexto agora, então, caminhando para aquilo que é o nosso objetivo, Efraim é alguém que está absolvendo esta informação, está tentando dissolver ou conceber agora alguma realidade ou alguma situação agora favorável no meio de todo esse contexto. Efraim, claro, o texto não dá para nós muitas narrativas a respeito, mas é possível entender agora alguém com dor, alguém com vontade de fazer algo e não pode, alguém que acabou de perder os seus filhos homens. E isso era algo também muito dolorido, algo muito doloroso, algo muito brutal nessa época, porque agora isso tinha a ver com a condição agora de perder a voz, de perder a fala, segundo o Salmo 127, diante agora dos tribunais, de ter agora muitos filhos para você poder agora ganhar as suas disputas, de ter muitos filhos para que eles pudessem agora estar administrando as terras. Tem tudo a ver com isso. Há uma série de sentimentos dentro agora daquele moço, dentro de Efraim, e talvez ele esteja pensando, Deus, por que o Senhor não evitou isso? Porque Efraim era crente igual você e eu. Então talvez o pensamento seja agora, Deus, o Senhor podia ter feito alguma coisa. Eu oro todos os dias pelos meus filhos, eu oro todos os dias, eu dobro o joelho, todos os dias eu clamo por eles, e por que o Senhor não fez algo a respeito?
Mas há um silêncio de Deus. Eu quando li esse negócio, eu pensei comigo, por que essa informação está tão pequena aqui? Parece que é um Deus avesso. Parece que é um Deus que não está olhando. Mas à medida em que você começa a olhar com olhos diferentes, voltado àquilo que é tentar entender, porque é impossível conhecer a mente de Deus, mas tentar olhar a partir da lente dele, você começa a enxergar um Deus, que ele tem um olhar muito particular, o olhar de Deus diferente daquilo que é o nosso olhar, baseado em, isso aqui, baseado em perfis, baseado agora em contexto. A gente olha e diz assim, olha, isso aqui serve, isso aqui não serve, ou esse aqui vai ser alguma coisa, ou esse aqui não será. Nós começamos a olhar para fora. Deus é diferente. Deus é aquele que começa a olhar em você. Eu me lembro da profecia de Joel no capítulo 2, e você enxerga exatamente agora no versículo 28, uma fala que mostrará exatamente esse olhar de Deus. Um Deus que falando sobre o derramamento do Espírito Santo, que seria agora sobre toda a carne, ele vai agora dizer algo muito precioso. Ele está dizendo assim, ei, os vossos servos, as vossas servas, os vossos filhos, até os velhos sonharão. Há um Deus que está numa visão particular. Ele está dizendo, ei, você está olhando sobre toda a sua casa, eu também olho sobre toda a sua casa, mas eu não esqueço da promessa que começa em você. Porque enquanto o nosso olhar está debaixo agora, ou voltado à grande árvore e todos os seus frutos, e a gente pensa, esse fruto aqui está meio errado, ou essa árvore aqui não está dando fruto, ou essas folhas estão meio amareladas, há um Deus que está dizendo, ei, esse é o seu problema. O seu olhar está sobre aquilo que é aparente, o seu olhar está sobre aquilo que é grandioso. Há um Deus que está dizendo, eu estou olhando para a raiz dessa árvore, eu estou olhando para onde começa, eu estou olhando para onde está o defeito aqui embaixo. Quando eu digo isso, eu quero já trazer você para essa linha de pensamento em que agora, ainda sobre Efraim, nesse contexto, eu vejo agora um Deus em silêncio olhando para ele. Eu vejo agora um Deus enxergando Efraim, que está desesperado, que está lá. Ele agora está tão dolorido, tão tomado de pesares, que o texto último que lemos vai dizer agora que a sua filha, ela vai construir uma cidade. A sua filha vai ter o nome de uma cidade grandiosa, que será citada N vezes na Bíblia Sagrada. E o que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que a dor de Efraim está tão concentrada na perda, que ele não consegue glorificar na vitória da filha. A dor dele está tão voltada na perda dos filhos, que ele não consegue ver que a filha está crescendo, que a filha está sendo bênção, que a filha está aparecendo, que a filha está sendo honrada. Você quer dizer, pastor, eu estou falando para você que há um Deus que está dizendo assim, ei, eu te dei vida, eu te dei saúde, eu te dei família, você perdeu o emprego. Aí você esquece que eu te dei vida, que eu te dei família, que eu te dei saúde. Deus te deu emprego, Deus te deu família, Deus te deu saúde. Aí você foi traído, aí você esquece que Deus te deu emprego, Deus te deu família, Deus te deu vida. Já percebeu que a primeira coisa que crentes meia boca fazem é quando agora ele está com algum problema, quando ele está com alguma dificuldade, o que é que acontece com ele? O que acontece, pastor? Sabe o que é? Ele continua indo à academia, ele continua indo lá na açaiteria da esquina, ele continua indo trabalhar, porque ele tem que trabalhar, mas ele deixa de ir à igreja. Já percebeu isso? É uma condição agora que acontece com Efraim. Deus te dá uma gama de coisas, uma série de coisas. Deus continua fazendo, mas porque tem uma coisa que você não entende, você está dizendo, Senhor, me explica, me conta o que houve. Eu quero saber o que aconteceu, o que está havendo. Aí Deus está dizendo, aí, dá uma olhada em volta, dá uma olhada na minha glória, dá uma olhada no que eu estou fazendo, dá uma olhada no que eu estou fazendo no teu ministério, dá uma olhada no que eu estou fazendo na tua casa, dá uma olhada no que eu estou fazendo na igreja. Deus está dizendo, aí, tira os olhos. Esses dias eu conversava com uma mãe que chegou para mim e disse, pastor, esse dia das mães foi triste para mim.
Eu disse que houve. Ela disse assim: olha, pastor, porque estava lá em casa os meus 3 filhos e está tudo bem e foi muito bom, mas eu tenho aquele filho que o senhor sabe, aquele filho, ele nem veio falar comigo, ele não deu nenhum telefonema. Ai, meu dia então foi triste, meu dia acabou. Eu disse: minha irmã, você cometeu um pecado. Ela disse: o que, pastor, o que eu fiz? Eu disse assim para ela: minha irmã, quantos foi que você disse que estiveram com você dos seus filhos? Ela disse: 3. Então eu disse: ei, o seu dia acabou por causa de um, você está agora sendo injusta com os 3. Essa é uma condição que está em nós. Se 50 pessoas se levantam contra você e tem 1000 do seu lado, você para por causa das 50. Há um Deus que está dizendo para alguém aqui essa noite: ei, comece a valorizar as coisas que eu estou te dando, as coisas que estão florescendo, mesmo quando tem uma que você não entende. Efraim não vê as coisas acontecerem. Efraim está tão voltado à sua dor que ele não vê as coisas acontecerem. E por isso agora existem pessoas, eu imagino, não há um contexto sobre isso, mas posso imaginar dentro daquilo que é uma aplicação para hoje, filhos revoltados, pessoas revoltadas dentro de casa, porque o seu olhar está para alguém que já morreu faz tempo, porque o seu olhar, o seu pensamento ainda está numa fotografia guardada na gaveta, porque o seu pensamento ainda está voltado em alguém que passou pela sua vida e às vezes deixou muitas dores, mas você fica lá olhando, é um coração partido, é algo mal resolvido, e Deus está dizendo: ei, preste atenção, porque ainda tem coisas que precisam ser administradas por você. Ainda tem pessoas que dependem da tua mão. Ainda tem filhos que dependem da tua ajuda. A condição em Efraim se torna pior. Pior, pastor, sim. Chegamos ao texto que lemos em uma parte mais intensa, quando na verdade agora Efraim vai passar o tempo. Seus irmãos agora vêm consolar ele, mas não há nada que possa consolá-lo. E aparentemente parece que ele toca a vida dele e agora está indo. Aparentemente agora ele consegue ir, porque passaram-se os anos e ele agora está lá. Quando a narrativa diz que passou o tempo e agora ele vai estar com a sua mulher de novo, então agora dá a entender que passou o tempo. Então agora as coisas vão levando a conseguir. Já está tudo bem, já está tudo superado. Estamos indo, até que a sua esposa engravida de novo. E quando a sua esposa engravida outra vez, já tendo passado muito tempo, e dentro do contexto deles era uma bênção, porque é um menino que nasce, isso era algo muito honroso naquele contexto. Nasce o menino. Quando o menino nasce, geralmente quem dá nome para filho, no contexto da Bíblia Sagrada, é a mãe ou a parteira, porque o pai geralmente está no campo trabalhando. Então quem dará o nome, sempre você vai ver a mãe ou a parteira, porque era algo muito simples, se pegava do contexto do que estava acontecendo, e então agora se dava o nome. Por sua vez, agora Efraim está lá e ele vai dar o nome. E quando nasce a criança, Efraim então vai olhar para a criança. Quando nasce, pensa que a parteira disse: olha, está aqui, é um menino bonito. E quando ele olha, ele diz assim: Berias. Algumas versões estará Beria ou Beriash. O que tem a ver isso, pastor? Sabe por quê? Há uma tentativa louca de entender o que aconteceu aqui. Porque não faz sentido. Quando ele coloca o nome, e aí, eu não sei se na tua Bíblia está assim, está lá entre parênteses, dizendo assim: porque ia mal a sua casa. Eu não sei se está assim na sua Bíblia, mas é exatamente agora aquilo que é uma inserção da explicação do que está tentando acontecer, ou daquilo que aconteceu ali, porque ele está dizendo agora um nome, que se você pegar e fazer a tradução do nome, será agora um amigo, um companheiro. Aí você diz: mas por que está dizendo aqui
porque ia mal a sua casa. Na verdade, a tradução mais direta para isso seria: porque a sua casa estava em desgraça. Aí você disse assim, não faz sentido. Mas na verdade o que acontece aqui, quando você vai entender o contexto agora do hebraico, você entenderá exatamente aquilo que Efraim está fazendo, que não tem a ver com o nome. No Brasil, para que você entenda, ou na língua portuguesa, seria aquilo que nós chamamos de neologismo, uma palavra inventada, ou quando você diz agora uma palavra, que por mais que ela tenha um bom sentido, mas agora você a pronuncia com mau sentido, dado aquilo que está acontecendo. Não entendi, pastor, vou te explicar melhor. Já viu quando o crente diz, não, eu não xingo, mas quando agora acontece alguma coisa de errada, diz assim, é menino abençoado. Entendeu? Isso é neologismo. Você usa uma palavra que na verdade ela quer dizer outra. O que tem a ver isso, pastor? Sabe o que está acontecendo aqui? Quando Efraim libera o nome sobre o menino, dentro do contexto daquilo que estava acontecendo na vida dele, na casa dele, sabe o que é? Ele está dizendo assim, ei, eu ainda não estou curado do meu mal. Quando nasce o menino, ele está dizendo, ei, eu ainda vivo o tempo da minha perda. Eu não vejo graça nisso. Eu não vejo nenhuma alegria nisto. O que você está falando, pastor? Estou dizendo para você que quando um terreno ainda está sujo, não adianta você querer plantar coisas limpas sobre ele. Que quando uma terra ainda está cheia de espinhos, ainda está cheia de pedras, não adianta você querer construir estruturas novas sobre ela. O que eu estou dizendo para você é que se você colocar vinho novo em odre velho, ambos serão estragados. É que eu te explico isso? Eu estou dizendo para você de um contexto de família, onde pessoas agora saem de um momento difícil, de um momento turbulento, onde casais agora estão ali em total conflito. Aí diz assim, não, vamos ter um bebê para ver se as coisas melhoram. Você está entendendo? Eu estou dizendo de um contexto agora, onde se existe uma guerra, onde se existe agora uma disputa, onde se existe algo mal resolvido, e estão dizendo, não, agora está tudo zerado, agora nós vamos continuar daqui para frente. Ei, há um Deus essa noite que está encontrando uma família aqui e está dizendo, ei, deixa eu resolver a tua causa primeiro, antes de você construir a sua casa. Se você não trabalhar a base, se o seu coração ainda estiver com dores, tudo o que você gerar, você vai gerar em dor. Se o seu coração, lembra do exemplo que eu lhe dei de José, dos dois momentos dele, Efraim vive o seu momento, e o que Efraim está vivendo é um momento de dor, e mesmo tendo passado tanto tempo, as dores ainda estão lá. Isto, claro, vai para além de um contexto de família, porque isso tem a ver com tudo aquilo que você gera, tudo aquilo que você vai gerar, seja agora a construção de uma casa, ou seja a aquisição de uma nova casa, seja agora a construção de uma empresa, seja agora a aquisição de um novo bem, qualquer coisa que você vai construir, um ministério, alguma coisa que é uma promessa de Deus sobre a sua vida, alguma coisa que você vai estabelecer, se você não curar as bases, então aquilo vai nascer em maldição. Se a maldição está na terra, o que é plantado sobre a terra também é maldito. Se existe agora uma condição de guerra, de perda em você, Deus está dizendo, ei, cuidado com aquilo que você vai gerar, ou não gere agora. Situações complexas em que pessoas estão agora dizendo, por que está acontecendo isso? Por que está havendo isso? E Deus está dizendo, ei, olha as bases. Olha o começo. Quando foi que isso começou? Nós temos um exemplo claro isso relacionado ao pecado original. Que uma vez agora o pecado tendo entrado no mundo através dos pais, dos primeiros pais, Adão e Eva, automaticamente agora todo aquele que nasceu em pecado. A não ser Jesus, que nasceu por obra do Espírito Santo. Eu estou dizendo para você que é uma realidade, é um Deus então que está dizendo, ei, os meus olhos estão sempre na base.
Os meus olhos estão no começo. Deus está olhando para a tua família. Agora Deus está dizendo: ei, eu estou olhando para você, para o teu esposo. Deus está olhando, eu estou olhando para as tuas dores, que você continua escondendo elas e continua gerando. Deus está dizendo: ei, você está gerando dores. Mas Deus dá escape, pastor. Deus é aquele que vai lá e Ele muda a história. Sim, eu não estou pregando contra isso, mas eu estou dizendo que você não tem que viver por isso. Eu estou dizendo que você precisa agora trabalhar para que o Senhor abençoe desde aqui. O Deus que abençoa a entrada e a saída. O Deus de Deuteronômio 28 que está dizendo: ei, bendito será o fruto do teu ventre. Ele está dizendo: começa aqui. Depender do milagre, depender agora do sobrenatural, significa que eu não estou preocupado com o começo. Significa que eu estou colocando sempre a depois. Deus dá um jeito. Deus vai resolver isso de alguma forma. O Senhor vai trabalhar disso de alguma maneira. Quando eu digo isso, eu digo com total responsabilidade da palavra do Senhor. E porque conheço isso de cadeira. O que é que você está dizendo, pastor? Eu nasci dentro de uma casa, dentro de um lar, onde meu pai se casou com a minha mãe, porque minha mãe estava grávida. E da época dele, isso era uma coisa um tanto quanto diferente de hoje. Então agora ele precisou casar com ela. Não queria casar com ela, mas casou com ela a si mesmo. E disse para ela assim: olha, assim que crescer a criança, eu vou deixar você. Nesse contexto aí, vem outra criança, e ele fica lá, e ele diz assim: olha, não era para ter outra criança, e agora então, quando crescer, já tem um casal, quando crescer, eu vou deixar você. Passa-se agora um período, então minha mãe vai tendo outras gravidez, e ela agora vai perdendo a gravidez. E foram 3 que ela foi perdendo, por ocasião agora, não sei exatamente como. Só sei que no meu caso, quando agora ela já está com a gravidez um tanto quanto já no estado adiantado, e meu pai está dizendo: olha, não era para você ter outra criança, não era para você ter outro filho. Então minha mãe vai pular de uma janela para tentar perder a criança. Minha mãe vai tentar agora fazer com que eu não nascesse, com que o meu nascimento fosse interrompido. Diante disto agora, há uma condição agora que mesmo assim não tem jeito, e eu vou nascer, cordão umbilical enrolado em volta do pescoço, uma condição agora de rejeição crescente dentro de casa, e aquilo vai passando, e eu vivo um tempo em que Deus agora, se Deus não chega lá e puxa, era aquilo que era um contexto de revolta, era uma condição agora para que eu estivesse completamente fora de Deus. Anos se passaram, e dentro de ambiente de rejeição, e que aos 18 anos de idade eu fui saber da minha mãe toda essa história, o que tinha de fato acontecido e como aconteceu. Então agora eu, perplexo com tudo aquilo, a minha mente só dizia: está vendo? Eu sempre tive razão, porque eu entendia que existia uma rejeição, que existia agora um problema sobre mim. Parou por aí, pastor? Não, porque quando a base está estragada, quando a base não é acertada, então haverá resquícios. Passou-se o tempo, e agora eu já cresci, já tendo agora a minha esposa e tendo um filho, o meu primeiro filho. Quando eu tenho meu filho e a minha esposa está grávida dele, eu estou lá parecendo um louco e olhando para a barriga dela, e eu estou dizendo assim: poxa, todo mundo diz que tem que conversar com o bebê, e eu não consigo. Todo mundo diz que tem que conversar com a criança lá dentro, eu não consigo. Eu olhava para a barriga e não conseguia, não falava nada, e eu pensava, começava a ler livros e dizendo: eu tenho que entender o que está acontecendo. Conversei com alguém um dia, e um profissional disse assim para mim aqui: o que está acontecendo é o seguinte, mas é uma coisa que acontece com tantas pessoas, isso é algo muito natural. Aí eu disse: então tá bom, se é natural, então tá bom. Ele disse assim: olha, mas quando nascer, você vai ver. Chegou o dia do nascimento da criança. Quando meu filho foi nascer, cheguei no hospital correndo para levar todo mundo. Busca alguém, busca outro. Fui levando todo mundo para o hospital. Quando eu chego lá no hospital da maternidade, está lá todo mundo do outro lado do vidro. A criança até já tinha nascido quando cheguei. E aí a enfermeira já está lá pegando eles, lavando daquele jeito delas, todo carinhoso, e lavando a criança debaixo da água. E agora ela vai lá e pega a criança e diz assim: pai, você quer segurar o menino? E eu olhei para ela e disse: não. Ela olhou e por outro lado do vidro, viu aquelas pessoas lá, olhou para mim, percebeu que tinha algo errado, pegou o menino e colocou no meu colo e disse: segura, pai, é o seu filho.
Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu olhava para o outro lado do vidro, dando aquele sorriso amarelo, enquanto todo mundo olhando e fazendo sinais. E eu segurando aquela criança, que parecia para mim um estranho. Saí dali, entrei em conflito comigo mesmo, disse: o que houve? O que aconteceu? O que aconteceu? Porque eu não consegui. Falaram que quando eu pegasse o menino, eu peguei, não aconteceu nada. Anos se passaram. Até que um dia, conversando com o pastor, e abri meu coração para ele. Ele olhou para mim e disse assim: olha, me conte a sua história. E eu comecei a contar para ele a minha história. Comecei a contar para ele agora as minhas rejeições, tudo aquilo que vivi. Contei para ele que aquilo que minha mãe disse, que no dia que meu pai chegou no hospital e viu lá, e viu o neném que tinha nascido lá, olhou aquele neném que era a pele mais escura que os outros. Ele disse assim: olha, está lá, é um macaquinho que está lá. Quando ele disse para minha tia isso. Contei para ele agora as coisas que aconteceram, que no dia que a minha irmã sofreu um acidente, aqui na Logasa, a gente vindo da igreja, e o carro veio, atropelou a gente, nós três, minha irmã, meu irmão e eu. E quando agora eu fiquei em coma no hospital, depois o Senhor me tirou de lá. Mas passado tempos, eu ouvi agora uma discussão e uma fala do meu pai dizendo assim: isso só aconteceu porque ele estava lá, se referindo a mim. Contei essas coisas, o pastor olhou para mim e disse assim: aqui, sabe o que aconteceu? Se você foi rejeitado, você agora transmite rejeição. Se você não recebeu afeto, você não sabe dar afeto. Ainda que você saiba o que fazer, mas na sua mente está presente aquilo que você viveu. Quando ele disse aquilo ali para mim, eu comecei a sentir que o Senhor estava me libertando aquele dia. Ele orou por mim, a bênção do Senhor foi se derramando sobre mim. Hoje eu sou apaixonado pelo meu filho. O dia que, depois dessa conversa, quando eu vi o meu filho, ele já tinha há uns 2 anos. E quando eu olhei para ele, parece que ele tinha nascido naquele momento. Ele sabe dessa história que eu já contei para ele. Hoje ele tem 14 anos. É uma bênção, eu fico apaixonado por ele. Eu digo: Deus, o Senhor é aquele que ainda conserta, mesmo tendo passado o tempo. Então eu já estou animando alguém aqui essa noite, porque de repente alguém já estava meio desanimado com esse sermão, dizendo: pastor, agora já era para mim. Mas o Senhor está dizendo: já era não. Quando Jacó está no caminho com a sua família, a sua esposa agora está em adiantado estado de gravidez, a esposa que ele muito ama, e ela agora já está ali entrando em trabalho de parto, e de repente agora a criança vai nascer. A parteira está dizendo: vai nascer agora, e a parteira faz o parto. Quando a criança nasce, a mãe está morrendo, e vendo que a criança agora está nascendo em custa da morte dela, ela vai gritar e vai dizer assim: o nome dele será Benoni. Porque ele está sendo agora gerado em dor, está vivendo em custo da minha morte. Jacó intervém e disse: não, de jeito nenhum. O nome dele será Benjamim. Aquele que é o meu braço direito. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: dá tempo de você intervir. Dá tempo de você intervir. Esta palavra é profética e revelada de Deus para a tua vida. Deus está dizendo: dá tempo de você intervir. Enquanto alguém está dizendo: ei, é mais uma desgraça que vem, você está dizendo: não, aqui será bênção. Enquanto alguém está dizendo: ei, vai ser morte de novo, você está dizendo: aqui não, aqui é a vida, aqui é a bênção do Senhor. Não deixe que os planos de Satanás sejam agora carimbados, sejam concretizados. Você tem o poder de anular, você tem o poder de cancelar a ordem que Satanás colocou sobre a tua casa. Não importa quem foi, onde começou, teu pai, tua mãe. Se fosse agora um decreto, eu digo para você: meus avós maternos eram chefe de terreiro de Umbanda, mas o Senhor é aquele que olhou para minha mãe. Um dia ela aceitou Jesus, ela disse assim: não, aqui a sequência é outra, aqui a coisa muda. Aleluia, aleluia. Enquanto meu avô era chefe de terreiro de Umbanda, eu sou pastor. Deixa eu dizer para você uma coisa: há um Deus que está interessado na tua casa, há um Deus que está interessado nos frutos que você ainda vai produzir e naqueles que você já produziu. Não tenha medo daquilo que já foi feito.
Não fique pesaroso por aquilo que já aconteceu, porque é um Deus que está dizendo: ei, a verdade está te libertando, a verdade vai libertar a tua casa. Me lembro que quando preguei ali em Luxemburgo, na Europa, e uma senhora chegou para perto de mim, depois da ministração, chorando. A senhora na casa dos 70 anos. Ela olhou para mim e disse assim, chorando muito. E ela disse assim: pastor, eu não sei o que é chorar faz muitos anos. Eu disse: o que houve? Veio uma irmã junto com ela está chorando. Disse: pastor, eu perdi a condição de chorar, eu não sei o que acontece, eu não consigo chorar, já perdi pai, já perdi mãe, já perdi irmão, e eu não choro, já perdi amigos, e eu não choro, parece que eu sou uma pessoa fria, uma pessoa que não sente nada. Mas quando você começou a pregar, quando você começou a falar sobre um Deus que muda a história, eu contei meu testemunho naquele dia. Ela então disse assim: olha, eu estou chorando pela primeira vez, e o Espírito Santo me disse: a senhora, diga a ela que eu estou libertando ela depois de 70 anos, porque a minha verdade liberta. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui: há um Deus que está dizendo para você: ei, eu não me esqueço das bases. Deus não esquece o teu ventre. Deus não esquece o teu poder de gerar. Eu queria que vocês colocassem sobre os teus pés nesse momento. Eu já vou partir para o final aqui dessa ministração. O Espírito do Senhor essa noite está lhe trazendo ao entendimento, através daquilo que Ele vai fazer. E é o que Ele vai fazer. Ele muda a história. Ele muda a história na casa de Efraim. Ele vai mudar a história na vida de Efraim, porque agora aquilo que era uma maldição, que Satanás disse assim: olha, agora eu consigo interromper, mas o Senhor é aquele que vai visitar Berias, e Berias agora será mudado, haverá mudança, haverá transformação. Berias simplesmente será aquele que estará agora dando sequência àquilo que na verdade será algo que parece inusitado e Satanás nem imagina. Mas quando você olha agora para a sequência da vida de Berias, você vê que Satanás caiu por terra naquilo que queria, porque Berias simplesmente será aquele que antecede Num, e Num simplesmente será aquele que antecede Josué, aquele que vai dar sequência ao ministério de Moisés. O que eu estou dizendo para você é que é um Deus que está dizendo: ei, se você deixar eu tomar conta da sua casa, se você deixar eu assumir a tua casa, se você deixar eu assumir a tua história, então te prepare, tem uma mudança chegando aí, tem uma transformação chegando aí. Você tem uma responsabilidade aqui essa noite. Que responsabilidade, pastor? Debaixo dessa palavra você precisa conversar com teu esposo essa noite. Debaixo dessa responsabilidade você precisa conversar com a tua esposa essa noite. O que você está falando, pastor? Debaixo dessa responsabilidade você precisa conversar com o teu sócio hoje. O que é isso, pastor? Sabe o que é? Eu estou falando para você que debaixo dessa palavra libertadora, se você identifica que existe agora um mal, se você identifica que existe uma crise, se você identifica que existe uma desconfiança, se você identifica que agora a condição daquilo que você quer construir, daquilo que você quer gerar, está sendo agora subido, erguido, sem se preocupar com as bases, então você vai chamar alguém, vai dizer assim: ei, para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu sócio: ei, nós vamos orar, porque essa noite o Senhor falou, nós vamos resolver isto aqui primeiro, porque o Senhor falou. Mas nós vamos fechar o negócio, nós vamos comprar aqui. Ei, o Senhor falou que não, primeiro tem que conversar. Está entendendo isso? Aleluia. Conversei com um obreiro uma vez, um grande empresário, e ele chegou e disse assim: pastor, tem um negócio que eu tenho que fazer, algo e tal. E eu disse: você conversou com sua esposa? Ele disse: não, porque ela vai colocar um montão de coisa, ela vai colocar um montão de situação. Eu disse assim: olha, Deus não costuma quebrar regras.
Se você tem a semente, é ela que fecunda, então precisa ser os dois. Não funciona sozinho. Ela veio me procurar e disse: pastor, olha, meu esposo está querendo fazer um negócio aí, mas eu não concordo. Eu disse: ele não conversou com você ainda não? Não. Ele disse: vai conversar. Não conversou. A proposta era muito boa, então não dá para conversar. Hoje, perdeu quase tudo. Deus está te ensinando aqui essa noite. Deus está dizendo para você: preste atenção naquilo que eu estou prestando atenção. E eu estou prestando atenção nas bases. Fecha os teus olhos onde você está. Se você absorve essa palavra, comece a falar com o Senhor agora. E comece a chamar o Espírito Santo para que comece a trazer alinhamento sobre a tua casa, sobre as bases da tua família. Porque você está entendendo que isso está influenciando o teu ministério, isso está influenciando a chamada, isso está influenciando aquisições, empresas, projetos familiares, projetos financeiros. Deus está falando com você: olha, eu estou te mostrando aonde está o problema. Decisões unilaterais, ódios, mágoas que estão nas bases, desconfianças que estão presentes ainda nas bases. Deus está dizendo: ei, permita que eu cure essa base, permita que eu cure essa terra, permita que eu sare esse terreno no nome de Jesus Cristo. Deus está lhe convidando isso, ore isso agora, ore ao Senhor, chame o Senhor, para que Ele tenha liberdade sobre isso. Você que está aqui, que é noivo, que é noiva, você que está aqui, que está namorando, está planejando aí, projetando família, Deus já está te ensinando, Deus está dizendo: ei, olha as bases, olha o começo, vê aí, verifica, vê se Deus está aí, vê se está de acordo, comece a olhar aí, o Espírito Santo está pronto para operar, para cumprir promessa. Ele está dizendo: verifica as bases aí, chame o Senhor agora na tua oração, que o Senhor vem Senhor para minha casa, vem Senhor aqui, comece a trabalhar nas bases. O Espírito do Senhor está pronto para começar a operar. Talvez o estágio seu é outro, você já gerou, já aconteceu, mas você já entendeu nessa ministração que ainda dá tempo de você liberar a ordem, dizer: Satanás, nenhum passo mais, você não exerce direito nem autoridade sobre a minha casa. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu ministro sobre a sua vida o poder do Senhor sobre a tua casa, o poder do Senhor sobre a tua família, a intervenção do Espírito Santo sobre o teu filho, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa se em algum momento veio, não importa de onde chegou, não importa o que causou, o Senhor, o Deus que tu serve, o teu Pai, o teu marido, o teu advogado, o Rei dos Reis e Senhor de Senhores, está liberando sobre você hoje escape, está liberando sobre você hoje ajuda. A ventre aqui que já foi tocado e gerou uma vez e travou tudo. Tu disse: olha, você não tem condição mais de gerar, mas Jesus está dizendo: ei, a partir de hoje eu estou cancelando a ordem do médico, eu estou cancelando o diagnóstico, e estou dizendo a esse ventre: vai gerar outra vez, e o que você produzir não vai morrer. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu ministro sobre a tua casa, sobre o teu filho, sobre o teu marido, sobre a tua esposa. Eu ministro sobre os teus negócios, sobre a tua loja, sobre a tua empresa. Eu ministro no nome do Senhor Jesus Cristo sobre o teu namorado, sobre o teu namoro, sobre o teu noivado, sobre o teu casamento. No nome
do Senhor Jesus Cristo eu ministro sobre a tua viuvez, eu ministro sobre a tua velhice, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda tem projeto de Deus aí, ainda tem projeto de Deus aí, ainda tem projeto de Deus aí. Ramandai Asher Obacanto Levôcia. Elíndia subquelemindia fácia. Oh, em nome do Senhor Jesus Cristo, perceba o Senhor trabalhando e guerreando agora. Perceba o Senhor trabalhando e guerreando agora. Ah, meu Deus do céu, porque tem uma vergonha na tua casa, porque apareceu agora uma filha lá com a gravidez, não se sabe de onde, porque o filho agora foi preso, porque de repente começou a usar entorpecentes. Deus está dizendo: ei, alegra o teu coração, mamãe, porque o Espírito do Senhor está dizendo: ei, eu trago escape essa noite, eu trago escape essa noite. Aonde tem vergonha haverá dupla honra. No nome do Senhor Jesus Cristo, receba perdão, receba alívio, receba graça. Há ventres aí que Satanás está dizendo: ei, porque ali teve aborto, então agora a maldição está lá, eu tenho direito. Deus está dizendo: ei, mas eu sou aquele que anula, eu sou aquele que anula o poder do pecado, eu sou aquele que anula a maldição. O Senhor está dizendo: ei, onde houve morte haverá vida, onde houve morte haverá vida, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Estende a sua mão em direção ao céu, eu vou terminar aqui. Estende a sua mão aí, aleluias, aleluias, aleluias. Aleluia. Se tiver algum membro da tua família perto de você aí, vai para junto dele. Se não, só mantenha a sua mão levantada aí, porque eu quero ministrar. Tenho liberdade, pastor, para isso? Posso fazer? Glória a Deus. Se tiver um membro da sua família, teu marido, tua esposa, filho, rapidinho, gente, porque eu já estou ali no tempo, acho que já passei até. Fique junto aí. Se não tiver, pastor, não está aqui, mantenha a sua mão estendida. Aleluia. 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 Oh, aleluia. A promessa sendo trabalhada, promessas no plural, promessas sendo trabalhadas no céu agora, por causa da tua família. E você vai levar isso para casa hoje. Aleluias, 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 aleluias. 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 Oh, aleluias. Perceba o Espírito Santo liberando sobre a tua mão o óleo que é Ele mesmo. E Ele está dizendo: ei, eu entro hoje na tua casa, no ventre da tua esposa. Eu entro, ó, mandará sebiterra, xemídio que levarossória. Deus está dizendo: eu entro hoje nas tuas faculdades mentais. Tem muita maldição que foi plantada aí, jovem. Tem muita maldição que foi plantada aí, dizendo: você não pode, você é burro, você não consegue. O Senhor está dizendo: ei, eu hoje estou quebrando com a maldição e estou dizendo: você vai passar em primeiro lugar na UFES. Eu estou quebrando com a maldição e estou dizendo que entre os da sua casa, você será um engenheiro, você será um dos mais bem pagos no meio do Brasil. Aleluia. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Remenidia sede vacina.